Irmãos, eu creio que 2020 vai ser um ano próspero, e um ano de crescimento da comunidade evangélica em Cascavel. Pastor, por que não cresceu este ano tanto no ano 2019? Porque nós ficamos lutando com nós mesmos. Muitos irmãos lutando uns com os outros, como se a obra fosse dele. Mas a obra é do Senhor, a obra já está pronta. Amém ou não amém, irmãos? E a obra não é sua, a obra é do Senhor. E nós temos que ter alegria no nosso coração de fazer parte dessa obra, de fazer parte dessa obra que já está pronta. Projeta para mim Efésios 2:10. William, por favor. Wesley. E olha o que diz: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O Senhor já preparou. A obra está pronta, está consumada na cruz. Observe. Que é isso, pastor? A obra, ela começa em você. Diga, a obra começa em mim. Pastor, mas eu estou tudo errado. Eu estou tudo arrebentado. Eu tenho um monte de dificuldade ainda. Estou cheio de pecado. Não é assim? Como que a obra está pronta em mim? Porque aquele que está em você já consumou a obra. Amém ou não amém? Então, quando Deus olha para você, Ele não olha você com os seus pecados, com as suas limitações. Ele olha para você e vê a obra consumada, porque Ele vê Cristo. Amém? Deus não olha você agora, nas condições que você está, mas Ele olha para você na condição que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Quem está entendendo? E nós vamos passar por um processo de crescimento, vamos ser forjados pelo fogo. Muitos de nós passamos por muitas circunstâncias que nós vamos forjando. Eu e a pastora passamos 2019 um ano muito abençoado mesmo. Um ano que Deus nos abençoou muito com os 12 meses, né, pastora, de culto que nós fizemos no início do ano. Quem participou aqui dos 12 meses? Glória a Deus. E 12 meses que nós fizemos. Então foi um ano muito próximo, um ano muito abençoado, um ano de muitas conquistas, de muitas também lutas e crescimento. Porque não existe, olha para mim, irmãos, não existe crescimento sem uma aflição. E as aflições faz parte do seu crescimento. Então, glorifica, como Paulo diz, você tem que dar alegria, tem que glorificar a Deus quando você está passando pelas aflições. Você tem que dar graças a Deus, falar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que a partir desse período que eu estou passando, eu vou amadurecer mais, eu vou crescer mais, eu vou avançar mais ainda, entende? Vou ter mais maturidade para lidar com as situações, e isso é muito importante. E Deus tem nos abençoado muito, e tem nos colocado pessoas maravilhosas para estar com a gente, e tem nos abençoado muito, orando por nós, pessoas que estão intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Amém, irmãos? Nós temos muitos anjos e muitas pessoas que estão orando por nós, pelo nosso crescimento, pela nossa igreja, pessoas que nos amam realmente, que amam a nossa igreja, que amam a nossa vida. Amém, irmãos? Então é com essa alegria que eu quero falar para os irmãos. Esses dias eu falei, houve um comentário, até nós falamos que estava sendo possível, nós íamos ser transferidos, talvez no final do ano. Mas essa transferência não vai acontecer mais. Nós vamos permanecer aqui em Cascavel por mais 10 anos, por mais 15 anos. No mínimo 10 anos vocês vão ter que olhar para mim, irmãos. Né? Então eu peço para os irmãos terem um pouco de paciência comigo. E nós vamos crescendo junto. Né?
como diz aquele político, vão ter que me engolir por mais 10 anos, ou talvez 15, não sei, né? Mas é com alegria que eu tenho aprendido com muitos irmãos aqui, né? Aprendido a amar os irmãos têm aprendido a me amar também. Isso é recíproco. E cada vez mais a gente está se afinando e se ajeitando. Mas crê, irmão, se você quer prosperar, ama o seu pastor. Amém, irmãos? Ama o seu pastor. Se você quer prosperar, ama o seu pastor, porque foi Deus que colocou ele na sua vida para poder te abençoar. Se você não ama o seu pastor, irmão, é melhor você procurar um outro pastor para você amar, para você ser próspero, ser abençoado. Eu falo de coração para os irmãos, com todo o coração, porque o Senhor nós aprendemos muito com o Borges, né, lá no EPL agora. O Borges ministrou uma palavra e ele fez um desabafo, falando, né, para a igreja sobre a vida dos pastores, que os pastores vivem, que muitas vezes as ovelhas não percebem. As ovelhas mais criticam os pastores, né? As pessoas não têm ideia do que um pastor vive, do que ele sofre. Irmãos, uma família, um pastor que aceita um chamado para servir o Senhor, ele abre mão dos seus projetos, da sua vida, para poder viver para Cristo, para viver na obra do Senhor, para viver fazendo a vontade de Deus, por um chamado. E tem muitos pastores que não suporta e deixa a igreja, e abandona a igreja, porque a pressão é tanta pressão, tanta luta, tantos problemas que vêm, que no meio dessa tribulação, nós queremos muitas vezes abandonar tudo, abandonar toda a carga, esse peso, sabe? Porque você fala assim, pastor, mas a igreja tem peso. Depois que você é ungido, irmão, você recebe um peso sobre você. Um peso. Depois que você é ungido, você recebe um peso sobre você. É uma responsabilidade que você tem. É um povo que está ali. E o Senhor diz, o que a palavra diz? Obedecei os vossos pastores. Procura o texto aí. Obedecei os vossos pastores. Procura o texto lá e projeta para mim. Porque esse peso, irmão, ele está sobre a vida do pastor. Porque o pastor tem o peso, o encargo de ensinar a ovelha, de amar a ovelha. Agora diga, olha bem para mim. O pastor tem o encargo de ensinar e amar. Amém ou não amém? E o encargo da ovelha é de ouvir a voz do pastor. Se a ovelha não escuta a voz do pastor, é porque essa ovelha não é do aprisco do pastor. Quem está aí? Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Porque às vezes os irmãos vivem na igreja, mas vivem entristecidos, aborrecidos. Daí sai do culto e fala, olha lá, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. O que é sujeitar, irmãos? O que é sujeitar, irmãos? Obedecer. Sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, eles oram por vocês, eles determinam, eles cuidam de vocês no mundo espiritual, eles são responsáveis pela vida de cada um de vocês. O pastor é responsável pela vida de vocês. Se vocês se perderem por si só, olha para mim, se vocês se perderem por si só, tudo bem, por rebeldia, por não aceitar, por não querer ouvir a voz do pastor, não tem problema nenhum, é você que está decidindo. Mas a partir do momento que o pastor está aqui para ensinar o evangelho, para dar o alimento,
para ajudar você, te levar você numa vida plena, uma vida épica, uma vida próspera, abençoada, você e sua família. É a nossa função, minha e da pastora. Não é? E ele diz o quê? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês têm noção que eu vou ter que dar conta das almas que eu cuido? Eu só não vou dar conta das almas que são rebeldes. Essa eu não preciso. Eu só preciso dar conta das almas que obedecem à voz do pastor. Por quê? Porque aquelas que obedecem à voz do seu pastor, elas são desse aprisco. Aquelas que não obedecem à voz do pastor, não ouvem a voz do seu pastor, entendeu? É porque elas estão no aprisco errado. Está na Bíblia. Isso é bíblico, irmãos, está na Bíblia. Entende? Né, Alexandre? Alexandre está falando, é isso aí mesmo. Então, a ovelha que ouve a voz do seu pastor, ela obedece. Ela escuta. Ou é a ovelha que manda o seu pastor? Já viram a ovelha mandar no pastor? Eu já. Tem muita ovelha mandando em pastor por aí. Tem muita ovelha mandando em pastor. Então, quando a ovelha diz assim, eu não concordo com o pastor, ela está dizendo o quê? Quando ela diz eu não concordo com o pastor, ela está dizendo assim, eu vou caminhar para o pasto que eu quiser. Eu vou andar no pasto que eu quiser, eu vou comer da grama que eu quiser, e você não vai me pastorear. Amém ou não amém? Isso aí é uma ovelha que muitas vezes ela se desgarra do rebanho. É uma ovelha que sofre, uma ovelha que está longe, uma ovelha que não é desse aprisco. Ela quer comer em outros pastos, sozinha. Por quê? Porque ela não escuta a voz do pastor. Então a ovelha, quando ela vê o seu pastor chamar, ele chama ela, onde ela estiver, longe, ela escuta a voz, ela vem correndo, correndo, porque ela sabe que ele vai dar o alimento. Diga glória a Deus. Eu quero dar um alimento para vocês essa noite, amém, irmãos? Quero que vocês saiam daqui hoje, alimentados no Espírito Santo de Deus através da palavra, renovados. E que você saia daqui, irmãos, e entenda isso. Você é ovelha desse aprisco? Então você cuida e guarda do seu pastor, da sua pastora. Amém, irmãos? Não aceite ninguém falar mal do seu pastor, da sua pastora. Se a pessoa falar mal do seu pastor, da sua pastora, irmão, é porque ele não é desse aprisco. Aí você fala para ele, irmão, procura um outro aprisco para você ir, você ficar feliz, para que você possa congregar onde que você esteja bem. Mas não aceite ninguém falar mal, porque não é a igreja do pastor Valmir, é a igreja do Senhor, amém, irmãos? E o Senhor me colocou aqui para representar Ele aqui. E eu quero compartilhar esse alimento com vocês essa noite. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém, irmãos? Romanos 12, 2. E pela vontade de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, presta atenção, pela vontade de Deus, Cristo morreu na cruz. Foi a vontade do Pai. Levando e remindo todos os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados, todos os nossos pecados antes que nós cometemos, o pecado que você cometeu hoje, e todos os pecados que nós vamos cometer até o final dos nossos dias, levou e remiu, pagou, perdoou. Está pago, está perdoado. Remiu todos os nossos pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia. Quantos creem nisso? Quantos creem que ele ressuscitou no terceiro dia? E ele deu uma ordem para os seus discípulos, diga assim, deu uma ordem, para que eles permanecessem em Jerusalém, ali, numa sala,
chamada cenáculo, 120 pessoas dentro de uma sala, permanecessem naquela sala até eles serem revestidos de poder. Durante 8 dias eles permaneceram numa sala, 120 pessoas, uma sala como essa, 120 pessoas sentadas nos grupos, comendo, adorando o Senhor, falando de Cristo, lembrando dos seus feitos, do que eles tinham vivido com Jesus, durante todos os 3 anos e meio que andaram juntos. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou. E ele apareceu naquela sala. Ele apareceu naquela sala e ele falou com os discípulos. Mas muitos dos discípulos, diga muitos dos discípulos, não acreditaram. Pensaram que era um fantasma. Ficaram assustados. Dizer é um fantasma. E ele disse para eles não se preocupar, que ele não era um fantasma, mas ele estava ali cumprindo aquilo que as Escrituras tinha escrito. Estava cumprindo. E como ele havia dito para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos ver isso lá em Lucas. Abre comigo lá. Lucas capítulo 24, verso 36. Evangelho de Lucas 24, 36. Preste atenção nesse texto. Esses textos vão nos esclarecer algo muito grande e talvez você seja hoje liberto de uma cegueira espiritual e Deus traga uma revelação na sua vida, como trouxe uma revelação na vida dos apóstolos naquele dia. Talvez hoje você seja tomado do Espírito Santo e o Espírito Santo te revele aí e que mude a sua vida, faça uma transformação na sua vida. Olha só, esse texto, ele é muito poderoso e falou muito no meu espírito. Olha o que diz o Senhor. E falando, versículo 36, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Por que vocês estão pensando que eu sou um fantasma, que não é eu, que é isso? Será que é verdade? Será que não é verdade? É uma ilusão. Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Amém, irmãos? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, presta atenção, e não crendo eles ainda, mostrando o pé, mostrando a mão, falou: apalpa aqui meu corpo, vem aqui, pega em mim. E eles não criam ainda que era ele. Vendo, apalpa aí, vê se você vê. Diga assim: por quê, pastor? Porque havia uma cegueira sobre eles, uma cegueira. E ele disse: então eles apresentaram versículo 30, 40, né? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Como é que um morto pode comer? Como é que alguém que ressuscita, né?
como que Jesus podia pedir alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer aqui? E ele diz, e então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, que é o que Jesus amava comer. E o que ele tomou e comeu diante deles. Versículo 44, disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Presta atenção nisso, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Se cumpriu, sim ou não? Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras. Os irmãos entenderam? Ele disse, são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que eu cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Irmãos, ele cumpriu, ele fez. Jesus não vai fazer, ele já fez. Talvez você não entenda que nós temos falado muito aqui, batido, que a obra está pronta, que está tudo preparado, que o Senhor preparou, que o Senhor já fez. Mas ele disse, eu cumpri tudo. As profecias, os que estavam escritos nas Escrituras, os salmos, tudo. Eu cumpri. Para quê? Para que você pudesse viver. Para que você pudesse prosperar. Para que você pudesse ser abençoado. Para que você pudesse ser um filho amado. Se sentir amado. Ser restaurado. Porque a lei de Moisés nos trazia o quê? O conhecimento do pecado. Amém? Romanos 3:20. A lei de Moisés trazia o conhecimento do pecado em nós. Servia para quê? Para nós conhecer o nosso pecado. Porque nós não podíamos cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. E ele vem dizer, eu cumpri a lei. Agora, eu cumpri a lei, as profecias, eu cumpri todos os salmos que falavam de mim. Também, tudo que estava escrito eu cumpri. E hoje, ele escreveu o quê? Ele deixou para nós a nova aliança. Semana passada eu falei da nova aliança, da diferença do Velho Testamento, da Velha Aliança para a Nova Aliança. E tentei explicar um pouco sobre esse mistério, trazendo à luz a importância. E hoje isso vem mostrar para nós, sobre que ele cumpriu. E quando ele disse eu cumpri, os discípulos estavam ali, eles ficaram atônitos, alegres, felizes. E disse, então se ele cumpriu, e ele pagou a nossa dívida, é o que a pastora falou hoje, quando abriu o culto aqui, que Deus falou com ela. Nós já somos abençoados. Você não precisa pedir mais para Deus te abençoar, você já é abençoado. Eles entenderam que eles eram abençoados. Aí quando você entende que você é abençoado, você tem uma metanoia, diga uma metanoia. Uma transformação da mente. Você tem uma metanoia, uma transformação da sua mente. E você começa a viver algo que você nunca viveu. Que é crer que você é abençoado. É crer que você vai trabalhar na sua empresa. E você vai chegar lá, você vai entrar lá como um serviço simples, mas daqui a pouco você está na gerência. Amém ou não amém? Por quê? Porque você é abençoado e você crê nisso.
Você crê que você está trabalhando, mas daqui a pouco você tem o seu negócio próprio. Você vai prosperar ao ponto de você ter condições de montar o seu negócio próprio. De você ter uma renda dos teus sonhos que supre as suas necessidades, além daquilo que você imagina, transbordante. Mas vocês entenderam que houve uma metanoia quando ele chegou e mostrou e falou: mas eu não disse para vocês, eu cumpri tudo, mas agora vocês já são abençoados. Vocês são abençoados. Você não precisa mais dizer assim: me abençoa. Porque antes eles olhavam para Jesus e falavam assim: mestre, Jesus, me cura, me abençoa. Porque eles eram amaldiçoados, porque eles estavam na lei. Todos estavam na lei. Todos que andam debaixo da lei são amaldiçoados. Até hoje. A Bíblia diz. Quando você entende que Cristo vem e fala assim para você: eu paguei a dívida, você não deve mais nada, e agora você é abençoado, você tem uma metanoia, você fala assim: tudo que eu quero, eu tenho. Amém ou não amém? Eu posso todas as coisas, é ou não é? Naquele que me fortalece. Eu tenho fé, eu acredito, eu posso, eu tenho essa fé, essa convicção. Houve uma mudança na mente dele, na mente daqueles discípulos. E eles dizem no versículo 45, diz assim: então, projeta para mim, no versículo 45, diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, eles tiveram a revelação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando você for ler o Novo Testamento, eu profetizo na sua vida que você vai ter a revelação da palavra de Deus, que os seus olhos vão se abrir e que você terá a abundância de vida de Deus sobre a sua vida jorrando, que você será curado, liberto dessas amarras, que os discípulos estavam cegos, mas depois que eles viram Jesus, e que Jesus declarou essa palavra, seus olhos se abriram, e eles puderam ver o entendimento, ter o entendimento, e compreender as Escrituras. E o que eles compreenderam? Eles compreenderam que eles eram filhos amados, e que agora, a graça de Deus estava com eles, que era Cristo, a graça é Cristo. Então houve o que? Uma metanoia, uma mudança de mente. Meu Deus, irmãos. Como isso, pastor? É uma mudança de mente. Porque a partir dali, o povo começou a se converter. O povo começou a ser devorado por leão, jogado nas arenas. Família inteira com crianças sendo devorada pelos leões. Por quê? Porque eles falavam assim: eu creio em Jesus Cristo. Famílias inteiras se convertendo, porque criam na palavra de Deus. Criam que o Jesus foi Cristo que mudou a história, que andou sobre a face dessa terra, que pregou o Evangelho. Teve uma metanoia, uma mudança na mente deles. O problema é que a igreja ainda está aqui pensando: ai meu Deus, será que isso é verdade ou é mentira? Será que isso vai trazer alguma mudança na minha vida ou não vai? Será que vai ter um mistério aí para me abençoar na igreja hoje? Tem gente que só vive de mistério. O mistério hoje é você compreender que você é abençoado. E que Deus te ama de todo o coração. Ele te escolheu para você prosperar, escolheu para você ser filha amada, escolheu para que você gere uma família abençoada. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. A igreja primitiva, irmãos, todo dia se convertia, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, todo dia eles partiam o pão de casa em casa, tinham comunhão uns com os outros, e a Bíblia diz que se acrescentava a igreja de Cristo, cada dia se acrescentava mais pessoas, todo dia chegava gente se convertendo, e todas essas pessoas que se convertiam,
elas estavam correndo risco de vida. E elas não estavam nem preocupadas se ia morrer, devorada por leão, decapitadas, se elas iam sofrer. Isso é conversão. Isso é crer. Isso que Jesus está dizendo. Houve o quê? Uma revelação na mente do povo. Irmãos, Jesus não está pedindo para nós sermos devorados por leão. E nem entrarmos numa arena para isso, para lutar com as feras, enfim, até a morte. Não é isso. Jesus só está dizendo para você hoje, na nova aliança, que você já é abençoado. Que você já é um filho amado. Que você pode sair daqui e chegar na sua casa, olhar na sua casa, antes de você descer do teu carro, não sei como você vai para casa, mas antes que você chega no portão da sua casa, você determina na casa: ei, casa abençoada, olha só que bênção, hein? Levanta a mão e declara: essa casa aqui vai ser minha, em nome de Jesus. Se não é, declara. Eu profetizo uma reforma nela, olha só. Eu profetizo móveis novos nessa casa. Eu profetizo uma construção neste lugar, nesse terreno que eu tenho. Irmão, você tem que andar pela fé, porque o justo anda pela fé. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É isso que Jesus quer. Que você entenda que você já é abençoado. Você não precisa ser abençoado mais. Você não é mais consumidor, irmãos. Você não tem que vir para a igreja para buscar uma bênção. Não tem que vir para a igreja para buscar uma bênção. Você já é abençoado. Você vem para a igreja para abençoar. Abençoar, não para buscar. Porque você tem na sua mente: eu sou abençoado. Eu sou. Pastor, mas eu não sou abençoado. É porque você ainda está preso. Preso na lei. Preso no que você precisa fazer. Aí eu preciso fazer isso para me ser abençoado. Então continua, está tudo certo. A palavra do Senhor diz, Provérbios 23, versículo 7: assim como você pensa, assim é. Não tem problema nenhum, irmãos. Só que, como disse ali, que eu comecei falando para os irmãos, o pastor, ele cuida e vela das almas. E a minha obrigação da pastora é pregar o evangelho, é dar o alimento para os irmãos, é ensinar as ovelhas a comer um alimento bom, não um alimento estragado. Então, irmãos, não dê ouvido para pessoas que falam coisas que não têm fundamento, coisas que não estão na Bíblia. Por pessoas que falam de si mesmo, pessoas que não falam a verdade. Nós não temos que ouvir esse tipo de pessoa. Você tem que ouvir o quê? Ouvir a palavra. Quantos creem que é abençoado aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Pronto, se você crê, você já é e pronto. Você já é abençoado, você tem que crer nisso. Agora, se você continua com essa mente sua, pequena, uma mente, que está cada vez mais regredindo, porque você só olha para as coisas dando errado, você só se concentra nas coisas que você não quer, mas você não se concentra naquilo que você quer. Amém ou não amém? Quem está entendendo? Você tem que entender isso. Para de se concentrar naquilo que você não quer. Se concentra naquilo que você quer. Começa a olhar para aquilo que você quer, começa a determinar, a dar prazo, a dar data, a fazer aquilo que você quer. A sua célula, põe data para a sua célula, põe data para o tempo que você quer, põe data para Deus te abençoar, por um propósito que você quer, para o crescimento que você quer. Eu não sei qual é o seu propósito, mas entenda, Deus, diga: Deus trabalha com um projeto. Uma pessoa que não sabe para onde que vai, ela fica rodando em círculo. Um barco que fica, se ele não tiver uma rota,
não tiver um plano de navegação, ele vai fazer o quê? Vai ficar ali, parado no mar, porque ele não sabe para onde ele vai. Qualquer lugar serve. Tem muito irmão que está na igreja, que não tem uma rota, que não tem um projeto, que não sabe o que quer, que não sabe se quer ser líder, se quer ser anfitrião, se não quer, se quer prosperar, se não quer. O que você quer de fato? Você precisa saber o que você quer. E quando você souber o que você quer, você coloca planejamento na sua vida. A partir daí, as coisas começam a mudar na sua vida. Planejamento. Nós estamos entrando, irmãos, agora, finalizando um ano, estamos próximos de entrar num ano novo. E todo ano a gente faz aí os nossos projetos para o ano 2019. 2019 para 2020. Fazemos o projeto na virada do ano e apresentamos para o Senhor na virada. Amém ou amém? Só que aí, o que acontece? Os irmãos, no dia da virada do ano, trocam cálice e tal. Vai ser um ano abençoado e tudo e tal. Um se veste de branco, outros vão na praia, pula 7 ondinhas. Agora vai ser bênção. 2020 ainda, meu Deus, vai ser bênção. No outro dia, começa o quê? Tudo de novo a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque não tem um projeto, não tem um foco. Você não sabe para onde você vai. O que você vai começar a fazer para as coisas mudar na sua vida? Qual é a atitude que você vai ter? Pastor, eu quero emagrecer 10 quilos. Então você precisa fazer o quê? Uma caminhada. Você precisa entrar numa academia. Você precisa fechar a boca, diminuir, entendeu? A quantidade que você come. Pronto. Você vai emagrecer 10 quilos. Amém ou não amém, irmãos? Ah, não, mas é o seguinte, pastor, eu tenho um probleminha. Não, o problema é que você come demais. Você é descontrolado, entendeu? Então entenda. Nós só vamos mudar quando nós, queremos. Nada vai acontecer na sua vida se você não quer. Pastor, mas eu não penso em nada. Olha só, presta atenção que eu estou falando aqui para vocês. Pastor, mas eu não penso em nada. Eu não quero nada. E está acontecendo. Pronto, já tomou uma decisão. Quando você não tem um lugar aonde você quer ir, qualquer lugar e qualquer situação serve. Pronto, já é uma decisão. Porque a vida não para. Você vai levantar de manhã cedo, vai dormir à noite, e amanhã vai descansar, vai dormir à noite. Se você não tem um foco do que você quer, a sua vida vai continuar do mesmo jeito até quando? Até quando vai? Vai continuar assim, uma vida feia, ruim, sem futuro, uma vida totalmente destruída. Por quê? Porque você não quer? Porque você não quer mudança? Ou porque você olha e fala assim, a culpa é do pastor? Fica olhando para mim, eu fico olhando para mim falando que é minha culpa, né? Você não vai a lugar nenhum. Ou você lambe as suas feridas e fala assim, é o meu pai. Eu não prospero por causa do meu passado, por causa do meu pai. Irmão, Jesus já veio e pagou os seus pecados. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém ou não amém? Você foi sarado, curado. Os seus pecados foram remidos. Não tem mais do que você ficar lambendo as suas feridas e falar, eu sou coitadinho. E a sua vida é assim, porque ninguém me entende. Porque as coisas não dão certo na minha vida, porque as pessoas não me entendem. Porque não sei o quê. Porque se fosse um outro pastor, as coisas iam dar certo na minha vida. Mas como é esse pastor, não dá nada certo na minha vida. Irmão, não é isso. A sua vida ela vai começar a andar a partir de uma decisão. Se o teu pastor não é a pessoa que você quer, ou seu marido, esposa, alguma coisa, sei lá, irmão.
Toma uma decisão de mudança. Melhora você. Eu não vou dizer para você largar do esposo, da esposa, porque isso nós somos contra a separação. Mas eu vou dizer para você, decida você melhorar e amar essa mulher. Decida você melhorar e amar o seu marido do jeito que ele é. E entenda que o seu marido, a sua esposa, Deus já fez a obra nele. Você não vê, mas Deus já fez a obra. A obra está pronta, ou não? Ele disse que a obra está pronta? Aí você olha assim e fala, meu Deus, mas está em nada, está tudo, tá bronco ainda, está na pedra bruta ainda. Olhando agora, vivendo agora com essa pessoa, você vê que ela está na pedra bruta, né? Está uma pedra bruta. Diga assim, mas Deus, Ele é o construtor. Ele é o oleiro. É o que pega o vaso e quebra o vaso, moe o barro e faz um vaso novo. Eu profetizo em nome de Jesus que muitas pessoas que estão aqui, 2020 o Senhor vai quebrar esses vasos e vai fazer outros vasos novos para a honra e glória do Senhor. Eu profetizo que serão vasos novos, vasos de honra. Estou profetizando isso aqui na igreja, irmãos, porque os irmãos precisam entender. Se você não for quebrado, você nunca vai mudar. Você vai ter que ser quebrado, moído, virar pó. Tem gente que olha assim para mim e fala, pastor, eu não preciso ser quebrado. Eu sou perfeitinho, não tem nem um trinquinho, né? Tem nem um trinquinho. Mas a melhor coisa que tem é quando você decide ser quebrado. Você decide falar assim, Senhor, quebra esse vaso e faz um vaso novo. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Quando nós começamos nosso ministério, a pastora está lembrando agora até aí, nós era novo na fé ainda, começando, não era pastor, não era nada. E um dia o pastor Pi foi pregando lá na comunidade, e ele, não sei o que, do vaso, do oleiro, e não sei o que, e pregou e tal, e nós inocente, diga inocente, falou assim, ele falou, todo mundo que quer ser quebrado pelo vaso, vem aqui na frente. E eu e ela catamos, vamos quebrar, vamos lá, e vamos ser quebrados. Foi um ano que mais a gente aperfeiçoou a nossa fé. No outro ano nós já fomos enviados como pastor. Mas fomos moídos. Fomos moídos de todo jeito, mas no outro ano fomos enviados como pastor. Por quê? Porque nós decidimos ser quebrados. Deus só usa vaso que é passado pelo oleiro. Se você quer, irmãos, mudar a sua vida, mudar a sua história, deixa Deus quebrar você. Deus precisa arrancar teu orgulho, arrancar sua soberba, arrancar a sua raiva, seu ódio, a sua língua preta que você tem, que tamanho a língua de muita gente é do tamanho, se punhar uma pessoa no velório, tem que colocar uma língua para um caixão para a língua e outro para o corpo. Por quê? Porque fala demais da conta. Então, irmãos, tem muita gente que é assim. É uma língua preta, né? É como diz, língua maldizente. É lachon hará, que diz no hebraico. Lachon hará. Uma pessoa que fala mal da vida dos outros, ela é assim, ela lança a palavra, fala assim, sabe, essa fake news que fala aí? Se chegar e falar assim, rapaz, você não sabe de uma coisa. Conta uma mentira, vem cá, conta uma mentira aqui. O Irineu, e fala assim, Irineu, você não ficou sabendo, rapaz, o Bolsonaro, ele é gay. Pronto. E sai uma matéria que o Bolsonaro é gay, pronto. E começa a sair uma fake news aqui, uma ali, não sei o que lá, porque ele tem um amante, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Isso
estoura numa dimensão. Só precisou da boca de um para falar que ele é gay, para inventar uma mentira. Aí depois ele tem que... Como é que você vai desfazer isso? Como que você vai desfazer isso? Milhões de pessoas hoje recebendo mensagem. Eu só estou dizendo uma questão, uma notícia falsa, uma boca de Lashon Hará, uma boca maldita, que pode falar que uma pessoa ela é alguma coisa, sendo que ela não é. Falar uma coisa que não aconteceu, que não existe, mas é para quê? Diga para quê? Para destruir a vida daquela pessoa. Irmãos, o diabo usa a boca dos crentes. Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmãos? Crê nisso, não? O diabo usa a boca dos crentes. Pastor, usa mesmo. Usa. O que tem de crente que fala coisas que não deve falar e destrói a vida de pessoas. Destrói a vida de pessoas. Tem um vídeo na internet que fala de um pastor que acusaram um pastor de adultério, da presbiteriana. E esse pastor, ocorreu esse acontecido com ele. Esse pastor era um pastor muito conhecido, tinha uma igreja grande. E ele perdeu a sua família, perdeu seus filhos, se afastaram dele. Ele foi destruído, perdeu seu cargo como pastor, foi destituído do cargo. Ele estava morando numa fazenda depois de 25 anos. 25 anos ele estava morando numa fazenda, trabalhando de funcionário, de empregado. Aí chegou lá, descobriram que era mentira. Que foi uma menina que inventou a história, que ele tinha traído com ela, e foi mentira, e não foi verdade. Foi fake news. Como é que é? Fake news. Inventaram a mentira. Aí vieram lá, o pastor presidente da presbiteriana, isso é verdade, isso é fato real. E vieram falar para ele: olha, eu queria ver com você se eu vim aqui dizer que aconteceu tudo isso, e nós descobrimos que é mentira, agora, depois de 25 anos. Daí ele disse assim: tudo bem, vocês estão perdoados, está tudo perdoado. Ela está perdoada, tudo perdoado. Mas ele falou: como é que você pode fazer para reparar isso? Ele falou assim: não tem como. Como é que você pode reparar uma desgraça dessa na vida de um pastor? Isso aconteceu com um pastor, mas pode acontecer isso com você, comigo, com qualquer um de nós, é ou não é? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Você pode perder sua família, perder os seus filhos, você pode perder o seu emprego, você pode ser humilhado, você pode ser destruído por causa de uma mentira, por causa de uma pessoa que tem uma língua preta, uma pessoa que fala mal, uma pessoa que tem uma língua maldizente. Irmãos, nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Quantos creem nisso? Amém, irmão? Quantos aceitam isso? Amém, irmãos? Nós não podemos aceitar isso no nosso meio. Nós não podemos aceitar que uns irmãos falem de outros irmãos sem estar presente. Se eu for falar mal de alguém, ou mal assim, se eu for não falar mal, né? Vamos falar assim, se eu for falar algo de alguém que eu estou na reunião, eu sempre falo o seguinte: que essa pessoa que eu falei, que ela fique sabendo o que eu estou falando. Gostaria que estivesse presente, mas que ela fique sabendo. Você pode falar? Pode. Mas que ela fique sabendo o que você está falando, o que você falou. Não é errado. Você falou dela. Por exemplo, eu vou falar um exemplo,
dar um exemplo que eu vou falar do Josimar. Josimar, ele não está me agradando, está combinando, não está cumprindo os tratos que a gente tem, a nossa aliança. E eu falei numa reunião, mas ele não estava. Mas eu quero que você, o Fred, que é seu líder, vai lá, Fred, fale com ele. Que eu falei. Entenderam agora como é que é? Que ele fique sabendo que eu estou falando dele, que ele precisa se posicionar. De outra forma, como que você tem que fazer para falar mal de uma vida de alguém ou se levantar uma calúnia de alguém? Chama a pessoa e fala na frente da pessoa: você fez isso. Você é isso. E conta, junto com a pessoa. Entende, irmãos? Mas não aceite ninguém falar mal de alguém que não esteja presente, porque isso ela chanrará. Você pode, essa pessoa que está falando mal, ela pode destruir uma vida por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? O Senhor está ministrando isso no seu coração nessa noite? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pastor, mas isso é importante? É claro que é importante. Porque se você não tiver isso no seu coração, não se cumprirá o maior mandamento que o Senhor disse. Que é o quê? Amar a Deus. Projeta para mim aí. O maior, único mandamento. Ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Se você tiver esse princípio de língua preta, de Lachã Hará, não se cumprirá esse princípio na sua vida. Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento. Amais uns aos outros como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu vos amei. Falaram mal de Jesus, sim ou não? Ele devia? Falaram mal dele, sim ou não? Ele devia? Condenaram, falaram, atiraram pedra nele, cuspiram nele, crucificaram ele, o próprio povo dele, os próprios judeus fizeram isso. Irmãos, vigia. Só você hoje parar de falar mal da vida dos outros, você vai prosperar no ano 2020. Amém, irmãos? Fale bênçãos para o teu irmão. Comece a proclamar felicidade, bênção, que Deus te abençoe, que tudo vá bem na sua vida. Prospera, irmão, né? Ame o seu irmão, cuida do seu irmão, prospera, viva com o seu irmão com alegria, com singeleza do coração, compartilhe com o teu irmão. Tudo vai dar certo na sua vida. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. O meu mandamento é este. Esse é um mandamento de Cristo. Porque tinha um mandamento de Moisés, os 10 mandamentos. Aí Jesus disse, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Agora, como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar alguém falando mal dele? Quem está entendendo agora, irmãos? Como que eu posso amar um irmão falando mal dele? Aí você olha para mim e fala assim: pastor, eu te amo. Te amo tanto, pastor. Falando mal do pastor. Isso não pode acontecer, irmãos. Não pode acontecer. Amém, irmãos? Nós temos que andar na graça, no favor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar para que não haja pessoas desse jeito, desse tipo no nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. A palavra do Senhor diz, Mateus 18, 19: aonde 2 ou mais estiver reunido em meu nome aqui na terra, vos será feito pelo meu Pai. Eu quero levantar agora um clamor com os irmãos
que os irmãos possam orar. Conforme nós vamos orando aqui, eu quero que você ore com a sua boca. Pai, conforme a tua palavra diz, no novo mandamento, ora junto comigo. Pai, conforme a tua palavra diz, no novo mandamento, Senhor. Posta o novo mandamento aqui. Nós queremos, papai, determinar nessa noite que sobre a tua palavra, Jesus, possamos, ó Deus, papai, andar, ó Deus, na singeleza do coração, no amor, Senhor, papai, que o Senhor nos confiou uns com os outros. Que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Senhor, Pai. Este é o maior mandamento, este é o mandamento que o Senhor nos deu. Que nos ameis uns aos outros, como assim como vos amei. É este amor, é este mandamento que nós queremos para a nossa igreja, Senhor Pai. Eu profetizo, Senhor meu Deus, e eu declaro hoje, este mandamento, Senhor Papai, sobre a nossa igreja, Comunidade Evangélica Cascavel, Senhor, João 15:12. E que todos aqueles, papai, que não estiveram, ó Deus, vai dizendo amém, irmãos, amém, amém, amém. Em concordância nós oramos. E todos aqueles que não estiverem, Senhor papai, de acordo com este mandamento, de amar uns aos outros, ó Deus, que eles possam, Senhor Pai, estão livres, estão abençoados para ir congregar aonde eles quiserem, para que eles possam frutificar, para que eles possam ter pastores que venham cuidar deles, Pai, que eles possam ir, Pai, na graça e no favor de Deus, papai. Eu abençoo, Senhor Pai, essas pessoas, para que o Senhor, papai, cuide delas e guarde elas, mas que a partir de hoje, Deus, nós não aceitaremos mais, ó Deus, papai, ninguém falando mal uns dos outros, ninguém falando mal dos líderes de célula, ninguém falando mal dos discipuladores, ninguém falando mal dos pastores da nossa igreja, Senhor Pai. Nós oramos e determinamos que isso caia por terra, Senhor papai, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, assim eu declaro, Pai, esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. E vocês digam amém com força. Glória a Deus, que assim seja. Amém.